Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor, retomando os vídeos agora na série Lista de Fundos Imobiliários da minha carteira pessoal, onde eu trago para vocês como é que é a minha tese de investimento nos fundos imobiliários e como estão o andamento, dando um feedback, como estão aí as rentabilidades e o parâmetro básico que a gente vê, PVP, Dividend Yield da minha carteira, tá bom, pessoal? Então vamos retomar e depois eu faço cada um lendo o relatório gerencial, prioritariamente dos fundos que eu tenho em carteira e também do que vocês pedirem no canal. Peço o seu like, a sua inscrição no canal é muito importante e vamos que vamos retomando novamente aí os vídeos de fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tem bastante tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo. Eu tenho aí 28 fundos imobiliários. Nesse período eu fui acumulando fundos. São 28 fundos, é bastante, né? Não é o que eu queria ter. Fica até difícil um pouco de analisar. Realmente acho muito grande esse número. Quero reduzir para, no mínimo, uns 20 fundos imobiliários. Mas nesse momento não tem como eu vender, sendo que os fundos estão numa pernada de alta. Então eu quero aproveitar esse crescimento e colher os frutos do que eu aportei nos momentos que todo mundo falou que ia acabar a renda variável, que a renda fixa, que era o negócio, que os fundos imobiliários não prestavam, e aí eu vou colher o fruto do meu trabalho e do que eu aportei. Então, vamos lá, sem mais delongas, aqui nós temos, como todos conhecem, fundo imobiliário da lista, o preço médio que eu paguei, incluindo taxas e emolumentos, PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, dividend yield de 12 meses. Então, isso aí é bem importante o pessoal saber que esse dividend yield não quer dizer que ele já está pagando esse dividend yield agora. É olhando do dia de hoje para trás. Ou seja, se o fundo, nos últimos 2 meses, ele está pagando metade do seu dividendo porque teve algum problema, vai ficar camuflado com esse dividend yield alto. Mas quando for esse o caso, eu vou trazer para vocês e vou especificar, tá bom? Porque isso, às vezes, a gente olha o dividend yield e já quer aportar, porque está com o dividend yield de 16%, 17%. Então, esse fundo é muito bom, melhor que a renda fixa, mas muitas das vezes ele já está pagando pouco dividendo e quando você for daqui para frente ele vai pagar 10, 8, 9% de dividend yield, não é o que você esperava. E a rentabilidade desde 2021 que eu venho aportando, ou seja, vamos dizer assim, seria o pior momento, porque é a pernada de baixa que nós tivemos em 2021 com a queda da Selic e depois com o aumento da inflação, crise, né, da pandemia, e 21, 22 e 23. Então a gente começou, teve a queda da Selic e depois começou a pernada de subida da Selic, o que dificulta na renda variável, tá bom? Mas mesmo assim você vai ver que eu estou colhendo os frutos. Vamos lá. Primeiro recebível imobiliário que eu quero falar é o PLCR11, um fundo redondinho, pouco falado aí na mídia, mas é um fundo muito bacana que vale muito a pena o aporte. Eu estou com um bom preço médio, PVP alinhado, está bem parecido com o preço agora. O dividend yield dele muito bacana e esse aqui ele é muito consistente. É um dos meus maiores ganhos, que eu já estou batendo quase 20% de lucro, principalmente pelos dividendos, se você for ver. Nós temos aqui o HCTR11, esse aqui é um dos que eu vou falar que está camuflado, esse dividend yield. Se você for ver, 19%, você quer investir de olho fechado. No entanto, é porque ele já caiu muito o valor de face dele. Você vê que o meu preço médio está um pouco alto e ele teve alguns problemas de inadimplência, CRIs, e aí ele está pagando bem menos aí. Se você for pegar nos últimos meses, vai dar menos de 15% de dividend yield anualizado. Então, eu estou com uma queda de 16%, mas você vê que como o PVP dele está bem abaixo, ele tem umas broncas, tá? Mas eu creio que se a inflação subir, ele ele é um high yield, ele vai começar a pagar bem e aí o pessoal vai querer comprar. Mas aí já não adianta que esse preço vai dar aumentada. Mas eu acho que isso no médio e longo prazo, porque dificilmente ele vai recuperar no curtíssimo prazo, tá bom, pessoal? Então eu não estou aportando nesse fundo, não indico aportar agora, mesmo com o preço já bem estrangulado. Eu acho que ainda pode cair bastante, principalmente se o resultado não vier aí nesse ano. Eu tenho aqui um MGCR11, ele é CRI, mas não é puro. O puro CRI,
que eu tenho é esse PLSCR11, é só CRI, em torno de mais de 35 CRIs bem alinhados, tranquilo. O MGCR11 ele é um misto, tem mais CRIs, por isso que eu coloquei aqui em recebíveis, mas ele também tem um pouco de FIIs, né? E aí ele é um pouco híbrido, mas eu deixei ele aqui que ele é predominantemente de CRIs. Também bem bacana, o VPVP bom, alinhado, dividend yield muito bacana e bem acima da Selic, e já estou ganhando aí 10% de lambuja. O CPTS11 é um fundo clássico da bolsa, muitos investidores aí grandes, eles costumam investir nesse fundo, ainda está um pouquinho com desconto, mas o dividend yield dele não está tão bom porque ele teve alguns problemas no final do ano passado barra esse ano. E ainda falta um pouco de recuperação nesse fundo, mas eu acho que tá bom para manter, 7,48, tranquilo, vou mantendo ele. E uma nova compra é o Ori 11, um fundo que o pessoal não gosta muito da Ori Invest, mas é o fundo que está entregando muito. Ele está aí quase 16% de dividend yield e eu estou ganhando já de lambuja 16%. Pena que eu não aportei tanto capital, estou com meu preço médio muito baixo, ele já está quase batendo, se não me engano, está R$ 80, e eu não consegui acompanhar essa puxada para aportar mais. Eu dei mole, poderia ter aportado muito mais, confiado nos meus estudos. Então, nesse preço agora, eu já não fico. Ainda dá para aportar, né? Claro, porque você vê que o PVP está baixo, mas aí já não é aquele apetite todo para aporte. O UPR11 é um fundo que também entregou muito no ano de 2022 e 2020, 2021 e 2022, mas em 2023 está apanhando um pouco do mercado, está com PVP no meu quase encostando no valor de 1, ele está entregando bem, dividend yield, mas os últimos dividendos dele não foram tão altos, você vê que eu estou com 6% de ganho, mas não estou querendo aportar nesse valor, de repente ele chega mais próximo ao meu preço médio. E o REC 11, esse fundo aqui, o Mid Risk, que eu chamo, ele está ainda com desconto, está pagando seus 13% e ele é bem alinhado. Então eu acho que ele é um mix, né, do high grade para o high yield, e a gente tem um bom prêmio de risco aportando até mesmo nesses valores atuais. O AFHI11 é um fundo que é muito bom, a estratégia da empresa, né, dos gestores, alinhou com os cotistas estão bem satisfeitos, já estou levando 13%, e aí quase 14% de dividend yield, bem tranquilo, no brain, mas assim, nesse PVP, onde todos os fundos ainda estão estrangulados, mesmo com essa recente alta, os fundos principalmente recebíveis, que é o que a gente está falando aqui, eu prefiro não aportar com PVP bem próximo a 1. Prefiro pegar uns descontos maiores. E nós temos ainda, para terminar essa parte aí de recebíveis imobiliários, nós temos o VGHF11, é um fundo aí também com PVP de 1. Ele é mais para high yield, tem um mix aí de ações também. Eu estou ganhando aí 11, quase 11,6%. Meu PVP meu preço médio tá um pouquinho mais alto, tá mais ou menos alinhado, mas eu acho que também não acho interessante o aporte agora da presente data. Vamos passar para a laje corporativa, esses aí tem me dado bastante alegria, porque são os fundos que eu comprei aí quando o mercado estava estrangulando eles, e são fundos passivos, sem rolo. Isso que é bacana. O Rio Negro, nós temos aí quase 13%. Ele é um fundo bem descontado, são 3 torres, assim, tem o seu problema de vacância, mas está com um dividend yield bacana. Aí você vê assim, mas só 10% de dividendo. Só que um fundo de tijolo, ele não tem que se comparar com o fundo de papel. Então, realmente, tende a manter ou até ser reajustado pela inflação o seu dividendo, quanto a Selic daqui a pouco vai arrefecer. Então a gente acredita nisso. E o Edgar 11, que é um fundo monoativo e alguns inquilinos no Rio de Janeiro, bem complicado, mas olha o PVP dele, 0,31. Vale o carrego, eu estou já carregando aí quase 17%, por quê? Porque o fundo mesmo pagando pouco, você está comprando com 1/3 do valor patrimonial. Que não seja 1/3 do valor justo, que seja metade, mas você está comprando pela metade do preço. Mesmo que ele te pague um dividendo baixo, você tem uma perspectiva, de repente, de melhora do cenário no médio e longo prazo, e você carregar aí um valor de face maior. Então você carrega uma venda com lucro. Galpão logístico, BLMG, bem alavancado, fundo
que eu tenho uma preocupação com ele, mas mesmo assim estou levando 6%. Não, assim, não aportaria nos valores atuais, deixaria de repente, porque eu tenho umas dúvidas sobre ele, tá bom? Então, assim, ele está muito alavancado, veio se alavancando mais, eu mantenho aí em banho-maria. E o PATL11, o fundo que teve problema de inadimplência, já vai ter um problema de inadimplência a partir de 2024/2025, mas aí estou carregando praticamente 2%, mas eu acho que mesmo assim ele tem bons imóveis e dá para segurar bastante. O GGCR11, RC11, teve problema mais com a loja americana, mas eu estou levando quase 20% de lucro, se eu fosse vender no valor atual, né? Então, mas assim, ainda estou com um bom PVP, estou com um bom preço médio, 110, e não pretendo vender ele tão cedo. O varejo RBVA11, o pessoal fala muito mal por causa que é de banco, mas ela já fez uma estrutura de venda de agências bancárias e ela está tentando colocar mais para varejo no médio e longo prazo. E aí ela está entregando bem, 12%, ainda com desconto no relação ao PVP. Então o carrego está muito bom, 15%. Isso bacana. Híbrido, a gente vai chegar agora nos híbridos, que eu dei uma portada boa aí nos últimos meses, nos híbridos, porque tem algumas situações aqui que eu acho interessante. Por exemplo, a gente vê o HSAF 11, ele também tem a renda fixa, CRIs atrelados, ele está pagando um bom dividendo, estou com quase 12%. Aqui você tem um PVP e um dividend yield bacana. E a nova compra, que foi a Sequoia, ele também tem lajes corporativa, mas também tem renda fixa, então eu coloquei como híbrido. Esse fundo aqui, ele tem algumas concentrações grandes, tem muita concentração no Rio de Janeiro, e aí por isso o mercado não está enxergando, mas eu estou com aí praticamente no 0 a 0, 1% mas ele está com bom dividend yield e olha só esse PVP, extremamente descontado, 0,64 para mim não justifica, uma hora ou outra esse valor ele vai subir, essa é a minha expectativa. E esse aqui, o TOR 11, é a minha derrota aí, que a gente também tem que contar as derrotas, estou com 41%, deu uma machucada grande na minha carteira, por quê? Porque eu comprei ele, você vê aqui, não tô mais baixando o preço médio, parei a mão, eu comprei no SEI mais ou menos R$ 7 e ele está com um bom desconto de corporação, ainda não está rendendo nada, suas permutas, suas compras na planta, resorts, hotéis, ele, por mais que esteja com um dividendo aqui, ó, ele já está praticamente 3 meses zerado. E mesmo se você for contar os 6 meses anterior, é muito pouco esse dividendo. Então esse dividendo aí é porque o valor caiu muito, está abaixo dos R$ 4. Mas eu creio que daqui a pouco vai diminuir bastante esse dividendo aí, porque vai cumprir os próximos meses que eles não estão pagando. E eu acho que está muito longe de pagar nesse ano, talvez nem pague. Se for pagar, vai ser centavinhos, muito pouco. E aí, essa foi minha derrota. Eu também não quero vender nesse valor atual, porque se ele pagar aí 10 centavos, 8 centavos, 6 centavos, o mercado já vai subir, principalmente para próximo ao meu valor pago. Aí eu vendo de repente, porque realmente eu não gostei dessa estratégia. Por isso que é bom a diversificação. Às vezes você faz um investimento errado, mas se você está bem diversificado, você continua no jogo. O MGHT, que é da Mogno, muito bacana, valor de 30% praticamente de desconto. Já estou com quase 10% aqui e ele tem um excelente dividend yield de 14,63%. Por quê? Ele investe em hotéis. Então é uma abordagem um pouco diferente dos outros fundos imobiliários, mas eu acho bem uma estratégia interessante como diversificação. E o SARI 11, que tem umas lajes corporativas, principalmente em São Paulo, também com muito desconto. Estou quase levando 10% também nele. O shopping, eu não curto muito esse setor, por mais que o pessoal gosta bastante de falar de shopping, mas eu acho que ele paga pouco de dividend yield. Você vê que esse aqui tem um baixo dividend yield, mas ele tem um bom desconto. No entanto, ele tinha um desconto maior. E eu não gostei muito porque na reavaliação dos seus ativos deu uma aumentada bastante, deu uma diminuída no valor e acabou que isso deu uma machucada no PVP, que estava em torno de 0,5 alguma coisa, e ele subiu para 0,72. Mas mesmo assim está com desconto e eu estou levando quase 20%, é isso que interessa. E de educação, esse aqui é o meu xodózinho, que eu gosto, um fundo que eu mais gosto, que é o FAED 11, e ninguém conhece, né? Diga-se de passagem. Por que eu gosto dele? Ele é o fundo que tem 3 ativos na cidade de São Paulo, algumas cidades, Valinhos,
outras cidades, se eu não me engano, no interior de São Paulo, todas, se eu não me engano, Leme. É, e aí, você vê que meu preço médio está bem parecido com o preço de face dele agora, mas olha só o desconto dele, quase 30%, com dividend yield daqui a 8 anos alinhado, não pretende descer esse dividendo, só se tiver algum problema com a Croton, com a antiga Croton, que agora é Cogna, né, que em bolsa, no grupo Anhanguera, mas esse grupo ele teve resultados bons, então ele está no quase turnaround, essa empresa. Então, eu creio que ele não vai querer não renovar os contratos, porque senão vai ter que mandar embora todos os alunos e vai dar uma machucada bem grande. Reajustado com o IPCA no final do ano, bem tranquilo, alinhado, ou seja, eu levando esse fundo, praticamente eu estou contratando esse dividend yield pelos próximos 8 anos. Olha só, 8 anos. Então, eu já estou levando aqui, ó, 20%, bem tranquilo, e eu creio que esses 20% vai subir, vai dobrar nos próximos 5, 6 anos. Então, daqui a pouco eu estou levando 40, 50, 60% se eu for vender lá na frente. Eu creio que é muito bom. Eu só não invisto tanto nele, mas eu investiria tranquilamente nesse preço atual que está de tela, mas eu não invisto por conta que eu estou mais de 11% só nesse fundo, nos meus fundos imobiliários. E acabando aqui, a parte de agronegócio, bem bacana, o Risa Terrax, 8%, e o QAGR11, é o fundo que estava aí numa faixa dos 40 aos 42 e deu uma rompida com volume, eu creio que agora ele vai subir, porque esse dividend yield, pelo menos para os próximos 2 anos, mantém esse dividend yield ainda com bom desconto. Silos não é tão fácil encontrar no Brasil, silos de grãos, então você tem ainda um desconto de valor patrimonial, mesmo que você receba um pouquinho menos de dividendo com o aumento do seu valor de face. E eu estou levando quase 12%, para mim está valendo muito a pena. E os FOFs? Os FOF nós temos o ALZM11, que é o FOF que entrega mais dividendo relativamente aos outros, mas também o preço está meio esticado. Então, eu não compraria no preço atual. Aqui a gente não tem o preço atual, só tem o preço médio pago com taxas e monumentos, que ele é bem mais abaixo do que está atualmente. Estou levando pouco. E se ele subir, der uma alavancada, eu vou vender por conta desse PVP. Eu quero pegar agora descontos. O Mori 11, bem tranquilo, 10% aí levando de lambuja. Está entregando um dividendo médio, 11%. Mas ele está com desconto acima de 10%. O DVFF11, esse aqui é a cereja do bolo, quase 20% de desconto com dividendo de yield médio. E se você ler o relatório, você vai ver que projeção é que se mantenha. E o UFF11, também da Orinvest, aí você tem um desconto menor, mas é porque ele está encostando já nos 13%. E aí eu estou levando também muito bom aí meu dividendo, junto com os dividendos e também ganho de capital se eu fosse querer. Carteira média ponderada, você tem aí 16% de ganho. Então não é um ganho tão grande. Se você for ver, o que me machucou bastante foi o Tord 11 com com esses 41% e também o HCTR 11. Você tem aí uma perda de 16%, dá uma machucada, e também, se você for ver, o valor de face ainda não está descontado, então por isso que tem esses 16%. Eu creio que quando o mercado começar a baixar a Selic, o Banco Central começar a baixar a Selic, esse valor vai subir para 20, 25% tranquilamente. Então, para mim, para carrego é um bom investimento. Não teve vendas nesse período que eu fiquei sem gravar vídeo, porque justamente eu acho que não é interessante vender agora, é hora de comprar. Mas de olhos de FIIs dessa subida, tem poucos FIIs que eu estou de olho, já, justamente porque eu estou muito concentrado. Não quer dizer que só esses são bons, mas é porque no meu filtro aí eu não vi tanto interesse nos outros e também não quero tanto aumentar a minha posição. O CXSC11, como diversificação, tem que ter pouco capital porque ele é mono ativo e mono equilíbrio. Ele é um fundo de laje corporativo no Rio de Janeiro, aluga para estatal, e você tem um dividend yield bem bacana, mas ele tem pelo menos aí mais uns 6, 7 anos de contrato, então dificilmente esse dividend yield vai abaixar e você tem um bom desconto no valor patrimonial. Eu creio que abaixo dos R$ 40 a compra. BTRA11, o agro, fundo bem bacana, abaixo dos 80 já estou comprando, mesmo estando já concentrado com agro, mas esse fundo aqui eu não sei o que está acontecendo que o mercado não está vendo. Para mim, ele
está muito descontado. Eu acho que o mercado está deixando dinheiro na mesa. Tá bom, pessoal? Esse foi o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Peço mais uma vez o seu like, a sua inscrição no canal. Vamos que vamos. E na próxima semana eu vou estar falando de cada um desses ativos, lendo relatórios gerenciais e também o que vocês comentarem aqui, os fundos que vocês querem que eu analise. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.